Olá pessoal, canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos fazer um react ao pastor Eliseu Rodrigues, tá certo? Ele fez uma série de vídeos aí refutando ou tentando refutar o catolicismo e respondendo ao amigo diácono João Vitor Mariano, e eu resolvi entrar nessa batalha entre os dois aí, tá certo? Eu vou fazer algumas considerações sobre este pequeno vídeo que ele postou no Instagram, né? Algumas coisas que eu já queria falar há algum tempo aqui. E chegou o momento para falar, não é? A primeira coisa que eu peço a vocês é que se inscrevam no canal. Se você for católico, compartilha com a sua comunidade católica aí. Peçam para se inscrever no meu canal. Me ajude aí, porque eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa produzir mais conteúdos e aprendermos juntos aqui sobre a fé católica, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos colocar o vídeo aqui na tela, tá bom? Monta essa ideia protestante equivocada de que toda representação por imagem é pagã. O ex-protestante e cardeal John Henry escreveu: nos é dito de várias formas por Eusébio que Constantino, com o objetivo de encomendar a nova religião aos pagãos, ou seja, tentando apresentar o catolicismo aos pagãos, transferiu para o catolicismo, os ornamentos externos com os quais eles, os pagãos, estavam acostumados em suas próprias religiões. O uso de templos, e esses dedicados a certos santos, ou seja, templos dedicados a santos, é costume pagão. Ornamentados em ocasiões com ramos de árvores, paganismo. Incenso, lâmpadas e velas, paganismo. Oferendas votivas sobre a recuperação de doenças, ou seja, fazer voto perante santos, vou fazer isso se você me curar. Ou seja, oferendas votivas sobre a recuperação de doenças, água benta, paganismo. Asilos, paganismo. Vestimentas sacerdotais, tonsura. E na conclusão, Eusébio diz: até o uso de imagens numa data posterior, como talvez o canto eclesiástico Senhor, tem de piedade, são todos de origem pagã. Ensaios sobre desenvolvimento da doutrina cristã, versão inglesa, página 169. Sim, eu estou mostrando para você que os textos e autores que o próprio catolicismo usa afirmam que a confecção de imagens para culto e muitos costumes operados entre o catolicismo é de origem pagã. Como vocês viram aí, né? A opinião dele está clara, né? Ele sustenta que o cristianismo católico romano é fruto da paganização a partir de Constantino. Na medida em que Constantino assume o poder, né? E o cristianismo começa a ter certo status social, ele começa também a se corromper, né? Então, todas essas crenças católicas, oração aos mortos, oração pelos mortos, invocação aos mártires que estão nos céus, né? Veneração de relíquias, veneração de imagens ou uso de imagens, são todas, na visão do pastor Eliseu, frutos ou resultantes da corrupção do cristianismo católico após Constantino. Essa é a visão dele, que até hoje muita gente defende. Adianto que essa é uma visão completamente equivocada na história. Nem mesmo os protestantes na academia, eu vou provar aqui, tá certo? Hoje, com as documentações, o que eles estão falando. Não só os intelectuais protestantes, mas os autores e autoras seculares também não entendem desta forma. Então, vou provar tudo por A mais B aqui, com várias referências, tanto referências primárias dos próprios pais da igreja, como também desses autores, né? Vou trazer aqui a visão que esses autores têm sobre essas fontes primárias. Tá bom? Então, a primeira coisa, antes de entrar nessas fontes, que eu queria falar, é que o nobre pastor Eliseu, ele fez uso de John Newman, né? A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o pastor ele fez uso do Newman, um grande doutor da Igreja Católica, um santo da Igreja Católica, com o qual eu me identifico muito, porque ele era um ex-protestante que se converteu
ao catolicismo na medida em que conheceu melhor a Igreja Católica e a história da Igreja, né? E ele foi proclamado santo da Igreja nesse ano, né? No ano da minha conversão. Então a gente tem muita coisa em comum, tanto é que eu comprei as obras dele para ler, tá certo? Vou começar a ler assim que chegar. Então o pastor ele fez uso do Newman para dizer que a Igreja Católica é fruto da paganização constantiniana. Aí eu já achei estranho logo de cara, né? Peraí, John Newman, católico, o cara que se converteu ao catolicismo, abandonou o protestantismo, sustentar uma pataquada dessa, tem coisa errada aí. Só que eu não li o livro, eu estou sendo honesto com vocês. Esse livro do Newman eu não li. Então o que é que eu fui? O que é que eu fiz? Eu fui atrás de quem leu, né? E aí, para minha surpresa, as pessoas que leram disseram que o nobre pastor distorceu a afirmação do doutor da igreja, não é? Era o que eu imaginava, né? Porque é até estranho um protestante, ou melhor, um católico, sustentar a ideia de que a Igreja Católica é fruto do paganismo, né? É claro que tem coisa errada aí. E foi exatamente isso que eu descobri. E aí o rapaz que leu, né, a obra, ele me mandou a citação aqui e que está basicamente o seguinte: houve um tempo em que se supôs, e por isso homens sábios e piedosos, que a grande... E isso por homens sábios e piedosos, né? Que a grande revolução religiosa efetuada por Constantino foi o começo da corrupção da igreja. Dizia-se que ele a secularizou, que ele a fez uma instituição mundana, que ele introduziu nela aquelas doutrinas e práticas que nós, protestantes, consideramos não apostólicas. E aí segue, né? O que é que a gente depreende desta afirmação aqui? Que o John Newman, ele não está fazendo uso do argumento do pastor Eliseu. Ele não defende o que o pastor Eliseu defende. Pelo contrário, ele está apresentando essa ideia para depois atacar. Ele está apresentando essa ideia como se fosse um protestante, né? Porque esse é um argumento protestante, muito utilizado pelos protestantes na época dele, e até hoje ainda é utilizado. Então ele apresenta a ideia para em seguida refutá-la. Entendeu? Então não tem nada a ver com o que o pastor está dizendo, que Newman está aqui defendendo que a igreja romana é fruto do paganismo. Como é que um católico vai defender? Só se tivesse maluco de defender uma coisa dessa, né? Então não faz o menor sentido isso aí. Foi pura distorção do pastor. Infelizmente eu não posso colocar a obra aqui porque eu não tenho, certo? Eu estou aguardando. A gente vai explorar ela, né, futuramente a partir das minhas leituras, viu? Pode ficar tranquilo aí. Mas eu procurei quem leu e, para minha surpresa, entre aspas, eu descobri que o pastor distorceu a citação, né? Mas vamos lá. Será que essa ideia de que a Igreja Católica, com as suas doutrinas, o seu compilado de crenças, né, surgiu apenas pós-Constantino? Todas essas doutrinas, veneração de relíquias, uso de imagens para fins litúrgicos também, e não só para fins artísticos? Será que tudo isso, todas essas práticas, elas são pós-constantinianas e não têm respaldo histórico e documental antes de Constantino? Será que não tem? Óbvio que essa tese do pastor ela é furada, né? E não resiste a uma análise da documentação histórica, tá bom? Para começar, eu vou fazer uso de uma autora, tá certo? Muito importante, uma PhD, tá certo? História, ela é uma historiadora e é focada no estudo da arte paleocristã, tá certo? Eu vou colocar aqui, inclusive, na tela, para que vocês vejam aí, tá bom? Esta autora, tá certo? Ela é PhD em História, tá bom? Eu não me lembro agora a universidade nos Estados Unidos, mas ela é uma autoridade no assunto, tá bom? O primeiro nome dela é Catherine, eu não vou ousar falar o segundo nome para não passar vergonha aqui, né? O meu inglês é péssimo, tá? Mas, enfim, essa obra é conhecida daqueles que apreciam o estudo das artes cristãs, tá certo? Então, com certeza é bastante conhecida, tá bom? Vamos ver o que ela diz na página 202. Se não, vejamos. Contudo, foi antes do final do século IV. Opa, antes de Constantino, então, né? Porque Constantino chegou ao poder no século IV. Mas vamos continuar. Na verdade, já no século II, que os primeiros retratos de figuras santas cristãs foram feitos e venerados. Então, ela diz que não só foi feita na forma da arte,
mas também essas imagens já estavam ali sendo apresentadas em um contexto litúrgico, né? De veneração, que os protestantes confundem com adoração, né? Não é a mesma coisa, tá? Mas tudo bem, não vou focar nisso agora. Então, essas artes, né? Essas imagens, esses ícones dos apóstolos, de Maria, de Jesus, né? Já estavam presentes ali a partir do século II nas famosas catacumbas cristãs de preferência, né? Não só nas catacumbas, depois a gente vai mostrar outros lugares também. Mas vamos lá. 2 textos fornecem evidências. O primeiro foi escrito por Irineu de Lyon, no qual ele critica os seguidores de Carpócrates, que era uma seita cristã herética, por manterem um retrato de Cristo que acreditavam ter sido feito por Pôncio Pilatos, sobre o qual colocavam coroas. É interessante notar que este retrato de Cristo, era venerado juntamente com muitas imagens de filósofos, incluindo os Pitágoras, Platão e Aristóteles. O que é que a autora está querendo falar aqui? Ela está querendo dizer o seguinte, olha, na época de Irineu já existiam cristãos, e aqui a gente fala que são seitas cristãs que faziam uso de imagens. Aí, obviamente, né, os inimigos aí dos ícones já estão comemorando aí, né? Ah, tá vendo? Eram só os hereges que usavam. Irineu aqui, ele combateu a imagem, porque muitos desses inimigos das imagens, né, eles usam Irineu para se contrapor ao uso legítimo das imagens pela igreja, não é? Só que Irineu, de acordo com essa autora aqui, não está combatendo as imagens em si, mas sim um sincretismo que existia e que era característica forte desta seita. Esta seita, ela fazia uso de imagens sagradas, dos santos, de Jesus especificamente aqui, ao mesmo tempo os filósofos gregos. O que Irineu está combatendo aqui é o sincretismo religioso, não é? A mesma coisa pode ser dita sobre Tertuliano. Tertuliano, quando ele coloca algumas reticências em relação às imagens, ele coloca essas reticências em um contexto de idolatria. Era uma preocupação legítima dos autores, né, de alguns dos autores patrísticos, não é? Então, nesse contexto, alguns até evitavam o uso, mas isso não significa dizer que igrejas não fizessem uso destas imagens. As catacumbas cristãs, por exemplo, de acordo com um autor bastante conhecido, que eu vou colocar a citação dele aqui na tela agora, para vocês, né? Tá bom? O Daniel Hopes, ele vai dizer, por exemplo, que as catacumbas cristãs, onde você vai encontrar várias imagens cristãs ali, certo? Era um lugar não apenas de colocar os corpos dos parentes cristãos ali, né? Não era um lugar apenas para enterrar os corpos e tudo mais, mas eram também lugares de culto, onde havia reuniões, onde os cristãos ali, né, ficavam ali reunidos e praticavam a liturgia e o seu culto. E dentro desta realidade você encontra imagens, orações direcionadas aos santos, que eu vou mostrar já já, e assim por diante. Veja o que o Daniel Hopes ele vai falar. A imensidão destes cemitérios, a disposição de certas salas subterrâneas, ele aqui está falando das catacumbas, né? A disposição de certas salas subterrâneas mais vastas e os símbolos sobre as paredes sugerem a ideia de que tenham sido não só locais onde os vivos depositavam os mortos, mas também verdadeiros lugares de culto. Então, todas as características presentes e encontradas nessas catacumbas demonstram para a gente que as catacumbas não eram locais apenas para enterrar os santos que ali morriam, né? Mas também eram lugares de verdadeiros cultos. Isso se explica pelo contexto, né? Antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império, o cristianismo vivia à margem. Era uma religião que foi perseguida, e muitos cristãos, muitas vezes, se escondiam nessas catacumbas, fugindo das perseguições. Se reuniam ali e, naquele ambiente, faziam seus cultos. Nesse contexto, a gente vê inúmeras imagens de santos, de Maria, de Jesus Cristo, como se essas imagens não fossem problema algum para estes irmãos que ali estavam, né? Então, as catacumbas eram lugar de cultos, portanto, era uma igreja
da igreja perseguida. Era uma igreja da igreja perseguida, né? Eles não tinham muitas vezes para onde ir, se reuniam ali e faziam seus cultos. Né? É o que Daniel Hopes está falando aqui. Então, como você está vendo aí na tela, algumas dessas imagens, né? Essas imagens que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, são imagens, algumas imagens que você pode encontrar nas catacumbas romanas. Existem várias, tá? Várias já datadas do século II, outras datadas do século III, do século IV, do século V e outras mais tardias. Né? Então, tudo isso está ali presente na igreja das catacumbas, na vida e na liturgia dos irmãos que se escondiam das perseguições. Então você pode até apresentar um autor aqui que vai questionar o uso da imagem. Ok, mas o ponto para nós católicos, e o que é mais importante, é que a igreja, por meio dos concílios, definiu e bateu o martelo sobre a questão que o uso de imagens é legítimo. Né? E acreditamos que o Espírito Santo guia a igreja por meio dos concílios, em toda a verdade doutrinária. A igreja não se perdeu, como diz os protestantes, durante vários séculos. E só foi encontrada depois com Martim Lutero. O mágico, né, que encontrou e salvou o cristianismo da mentira. Não. Porém, as imagens faziam parte da realidade dos cristãos. Se você for pegar, por exemplo, eu não coloquei aqui no slide, mas você pode encontrar facilmente aí no Google. Coloque aí Igreja de Dureiropos, certo? Você vai encontrar, isso é uma igreja na Síria, você vai encontrar várias imagens dessa igreja, a igreja mais antiga, ou uma das, eu acho que é a primeira ou a segunda mais antiga, tá? Que temos registro. Adivinha o que é que tem dentro dessas igrejas? Vários ícones. Percebe? Vários ícones nessas igrejas. Então, a grande pergunta que se faz né? Será que os protestantes teriam coragem de levar seus filhos para se congregar na igreja de Dureiropos? Provavelmente não, né? Porque eles sairiam lá escandalizados. Meu Deus, isso é paganismo de Constantino! Como? Se eu estou provando para vocês que tudo isso já está amplamente documentado antes de Constantino. Nas catacumbas cristãs, nas catacumbas cristãs, né? Em locais espalhados em outros lugares para além de Roma, como a Dureiropos, na Síria. No Egito você encontra também várias coisas, não só imagens, mas também orações direcionadas aos mártires e à própria Virgem Maria. Né? Tudo isso amplamente espalhado antes de Constantino. Mas veja aí na tela, né? Duas orações que eu coloquei aí, eu acho que alguns de vocês já podem ter lido aí, né? Tem várias, tá? Eu só selecionei aqui algumas, tá bom? A fonte está embaixo para você. Uma oração muito interessante diz o seguinte: seja propício ao Pai onipotente, rogo-te, tem misericórdia de tanto sofrimento, tem misericórdia da alma que não carrega méritos dignos. Essa citação, essa oração está ali abaixo, né, do túmulo de um cristão ali, falecido. Ou seja, o cristão aqui está pedindo misericórdia pela alma daquele cristão que está ali. Outra referência de oração que a gente vê aqui é na catacumba de Priscila. Suplico-vos, ó irmãos, que, vindo aqui, oreis, e com orações completas supliqueis ao Pai e ao Filho, que esteja em vossa mente lembrar da querida Ágape, para que o Deus onipotente guarde Ágape para sempre. Ágape era uma mártir, provavelmente, ou uma cristã que havia morrido ali, e a essa súplica direcionada a ela. Mas não fica só por aqui, tá? Tem mais, ó. Outras evidências de invocação aos apóstolos, ali ambientados no final do segundo século, mais precisamente no terceiro século. Várias orações direcionadas a Pedro e Paulo, nas catacumbas, né? As fontes estão aí embaixo para você notar e conferir por você mesmo, se você quiser, tá bom? Por exemplo, ó Pedro e Paulo, interceda por todos nós. Ó Pedro e Paulo, interceda por Leôncio. Ó Pedro e Paulo, interceda eternamente por, que nome é esse aqui? Dravídico. Nome bonito, né? Ó Pedro e Paulo, interceda por Vitor. Ó Pedro e Paulo, que seus santos espíritos intercedam por... Não continuo aqui porque eu tirei. Ó Pedro e Paulo, venham em resgate de Primos, um pecador. Ó Pedro e Paulo, tenha em mente ao filho, meu filho. E assim por diante.
né? Ou seja, invocando os apóstolos de uma forma clara aqui, tá? Então isso está amplamente documentado, tá bom? Isso não é invenção minha. As fontes estão aí, procurem vocês e estudem e vejam se eu estou mentindo, né? Mas vamos continuar. Uma outra coisa importante que a gente poderia falar sobre isso é uma oração mariana do século III. Essa oração está em um papiro que foi encontrado, se eu não estiver enganado, no século passado e foi datada do século III. Foi encontrado aonde? No Egito. Oxente, mas essas coisas não foi criada pela Igreja de Roma? Porque até na Igreja do Egito essas coisas existem. Nos cristãos, nos cristãos egípcios, entre os coptas, entre os sírios, entre todos os cristãos espalhados ao redor do mundo. Na África, como a gente vai mostrar já já, vários lugares. Né? Rapaz, mas não era a Igreja de Roma? Que se corrompeu? Não, é a igreja toda que está praticando isso. Não só a Igreja de Roma. Percebe como isso faz sentido? Então leia a oração aí por você mesmo. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Aos nossos pedidos, não fecheis vossos ouvidos. Veja que a oração ela usa o termo Santa Mãe de Deus, né? Antes do concílio definir o dogma da maternidade divina. Então, veja como é interessante isso aqui. Ou seja, essa crença já era anterior ao próprio concílio, não é? Alguém pode estar questionando, Álvaro, mas você está trazendo só citações do século II. Isso não prova que no século I os cristãos apostólicos eles acreditavam nisso. Já vou mostrar que os discípulos de João acreditavam e os discípulos dos discípulos de João também, né? Veneração de relíquias, etc. Já vou mostrar essas práticas ali muito próximas aos apóstolos também, tá? Mas antes, esse argumento é muito frágil, porque veja, qual é o manuscrito mais antigo que nós temos sobre Mateus, do Evangelho de Mateus? É datado do final do segundo século, início do século III, né? Ué, isso significa dizer que Mateus escreveu do século II e III? É óbvio que não. A gente está trabalhando apenas com uma documentação mais antiga, né? Que prova o que nós estamos falando, e que era uma prática da igreja. Isso significa dizer que essa prática começou no século II? Não, provavelmente muito antes. Provavelmente muito antes. Tal como Mateus escreveu o seu evangelho muito antes do manuscrito mais antigo encontrado, né? Do evangelho de Mateus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente está trabalhando, pessoal, com história antiga. História antiga, tá? Tem esse problema em relação às fontes. As fontes são escassas, mas a gente está lidando com evidências. E qual é o ponto fundamental que eu estou querendo refutar aqui? A afirmação do pastor de que todas essas práticas eram práticas pagãs, né? Inventadas pós-Constantino. Mentira. Tudo isso está aqui. Imagens na prática litúrgica da igreja. Ao lado dessas imagens, várias invocações, orações aos mortos e invocação aos santos apóstolos que estão diante de Deus. E assim por diante. Todas essas práticas presentes ali, não só nas catacumbas, mas depois você vai ver também na patrística, muitas dessas referências que eu vou mostrar já já para vocês. Mas vamos adiantando aqui. O reverendo Spencer, por exemplo, né, que é outro estudioso, né, da arte cristã nos primeiros séculos, ele vai dizer o seguinte: a linguagem dos epitáfios denota a crença na ressurreição futura, aclamações pelos mortos, de vida em Deus, paz e refrigério. Estas frases e algumas outras explicadas. As mesmas orações encontradas nas liturgias antigas e modernas. Orações dirigidas aos mortos por amigos e parentes sobreviventes. Caráter religioso dessas orações e sua ortodoxia. Todos esses aspectos aqui que ele está citando aqui é um resumo daquilo que ele encontrou ao estudar as catacumbas cristãs e as artes cristãs nos primeiros séculos, né? Ele se deparou com estas verdades, meus queridos. Não dá para tapar o sol com a peneira, tá bom? Mas vamos continuar. Voltando aqui no slide, aqui é tudo de trás para frente, viu? Aqui, desculpa a bagunça aí, mas é assim mesmo. O nobre pastor também, ele se esquece de contar para vocês que a veneração de relíquias ou o apreço pelos objetos sagrados dos mártires já era uma realidade na igreja, inclusive pelos discípulos dos apóstolos. Olha que coisa interessante. Eu estou falando aqui de Santo Inácio, que conviveu com João. Inácio era o líder da igreja em Antioquia,
certo? E depois dele, Policarpo também, né? Já vou mostrar a referência de Policarpo. Nos escritos desses dois pais apostólicos, você vai poder referenciar explicitamente a veneração às relíquias desses dois santos. No relato do martírio de Santo Inácio, né, no capítulo 6, datado do século II, é dito o seguinte: apenas as partes mais duras de suas relíquias sagradas foram deixadas, as quais foram transportadas para Antioquia e envoltas em linho, como um tesouro inestimável, deixado para a Santa Igreja. Ou seja, eles guardavam esse tesouro, essas relíquias, como um tesouro, pela graça que estava no Marte. Então, essa consideração pelos objetos do Marte, né? E a consideração de que esses objetos eram sagrados já estava presente ali, meus caros. Vamos ver agora também em Policarpo. E Policarpo é ainda mais claro, né? Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo no meio e o fez queimar, como era de costume. Desse modo, podemos mais tarde recolher os seus ossos, aqui os ossos de Policarpo, mais preciosos do que pedras preciosas. Imagina um protestante hoje recolhendo os ossos de um mártir. Paganismo, meu Deus! Isso é um absurdo. Aqui tá, é o discípulo de João, meu querido. São os discípulos de João que estão fazendo isso aqui. Né? Mas vocês são mais sábios do que eles. Né? Quem sou eu para questionar vocês? Né? Mas vamos continuar. Desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. Não é para jogar fora, não. Não, bota isso aí, ó. Vamos acabar com essa superstição. Não, é para guardar. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunir-nos na alegria e contentamento para celebrar o aniversário do seu martírio em memória daqueles que combateram antes de nós. Ou seja, a memória, ou seja, comemorar o aniversário do martírio. Em memória daqueles que combateram antes de nós. É o que a Igreja Católica faz até hoje, né? Existem as festas dos santos, né? As celebrações em torno dos santos. É o que a igreja está fazendo aqui. Mas é superstição, de acordo com o pastor Eliseu. Quem sou eu para discordar do nobre pastor Eliseu, né? Vamos rasgar todas essas fontes e ficar com o pastor Eliseu, é melhor, né? Mas vamos continuar. Em memória daqueles que combateram antes de nós e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Então, veja, a veneração às relíquias era uma forma de quê? De exercitar a fé. É o que está aqui, meu caro. Não sou eu que estou inventando. Veja, os ossos preciosos, mais preciosos do que pedras preciosas. Ou seja, na visão do protestante, não. Joga isso, meu irmão, que isso é abominável, que isso aí é idolatria, isso aí é superstição. Agostinho, que eu não trouxe aqui, porque Agostinho já é depois do século IV, né? Aí Eliseu, se eu usasse Agostinho, Eliseu provavelmente iria dizer, não, mas Agostinho veio depois. O problema, amigo Eliseu, é que muitos do seu time, né, muitos dos protestantes usam Agostinho para falar de um proto-protestantismo nos pais da igreja. Tem gente que jura que Agostinho é um protestante fora de época. Quando Agostinho orava pelos mortos, não só orava pelos mortos, como invocava os santos que estavam nos céus. Agostinho tinha Santo Estevão como devoto. Agostinho defendia procissões. Inclusive, Agostinho relata, eu já provei aqui na aba de comentários do meu perfil, aqui do meu canal, que Agostinho relata, por exemplo, que pessoas eram curadas ao tocar nas relíquias sagradas dos mártires. Veja o apreço que esse povo tinha. Não foi invenção de Agostinho, não. Antes dele, como eu estou mostrando aqui, isso já era uma realidade na igreja, certo? E isso sem falar na veneração de relíquias, em vários outros pais da igreja, pais do Oriente. Por exemplo, as igrejas ortodoxas hoje, as igrejas no Oriente, sejam aquelas que estão em comunhão com Roma ou não, elas também reconhecem a importância da veneração das relíquias. Não é? O amplo consenso da igreja, meu caro Eliseu, depõe contra você. Policarpo, por exemplo, era de Esmirna. O que nos mostra aqui que a igreja ali, ou que os discípulos dele, aquelas pessoas que estavam em volta dele, praticavam isso. A igreja de Esmirna praticava isso. Praticava a veneração de relíquias. Na Síria você vai encontrar a mesma coisa, você vai encontrar no Egito, em tudo que é lugar, meu caro.
Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Esse vídeo vai ficar longo, mas não tem o que fazer, são muitas fontes, tá? Já mostrei aqui essas orações, né? A da oração mariana também já mostrei, no Egito, não foi em Roma não, viu, pastor Eliseu? Mostrei a citação aqui do autor, Spencer, que fez uma obra, né, magnífica sobre as inscrições cristãs em Roma durante os primeiros 4 séculos, aí está a referência para quem quiser ler, tá? Deixa eu ver mais aqui. Um autor protestante, meu caro, que eu não poderia deixar de citar, o Dr. Kelly, né, que vai dizer, por exemplo, que vai testificar e atestar que todas essas práticas já estavam presentes muito antes de Constantino e que se seguiu após Constantino, não como fruto de paganização, mas como fruto de algo que já era vivenciado na história da igreja e que era crido pela igreja em todos os lugares do mundo. Tá bom? Mas vamos continuar. No início de tudo, havia a devoção. Isso aqui é um protestante que está falando, tá? Isso está no livro Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Cristãs, das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. Eu li esse livro, inclusive disponibilizei várias citações dele na aba de comentários aqui do meu Instagram. Eu creio que muitos já viram. Inclusive já viram essa também. No início de tudo, havia devoção aos mártires, os heróis da fé, e os cristãos que consideravam já estarem na presença de Deus, gozando de glória aos olhos divinos. Em primeira instância, isso assumiu a forma de uma preservação reverente de suas relíquias e da celebração anual de seus aniversários. Tá vendo, pastor? Isso aqui não é prática de pós-Constantino, não. O próprio autor protestante, o Dr. Kelly, uma das maiores autoridades em patrística, reconhece que isso era uma prática anterior. Tá bom? Mas vamos continuar. Uma vez que eles já estavam em Cristo na glória, daí até a busca da ajuda e das orações dos mártires era um pequeno passo. E num terceiro século, acumulam-se provas da crença no poder intercessório. Veja o que ele diz. Acumulam-se provas. Ele não está dizendo que começou ali. Ele não está dizendo que começou ali. O consenso da igreja é uma das evidências de que eram tradições derivadas dos próprios apóstolos. Essa que é a verdade. O consenso nos mostra isso, né? Claro que a gente não vai ter todas as fontes para mostrar, por exemplo, isso. E outra coisa, né, que eu já prevejo aí. Me mostre na Bíblia. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar a questão das... Eu vou fazer um vídeo do ponto de vista teológico, explorando a questão das imagens, né, das relíquias também. Fique tranquilo que eu vou fazer, tá bom? Mas eu já prevejo, né, os cristãos protestantes, os amigos protestantes, me mostre na Bíblia. Fique tranquilo que vai ter um vídeo só sobre isso. O ponto aqui é só responder a afirmação falsa de Eliseu, do pastor Eliseu, de que todas essas práticas são pós-Constantino. Tá bom? Falso. E, inclusive, autores protestantes provam o que eu estou falando aqui. Tá bom? Então, o autor protestante vai dizer que essas provas se acumulam. Né? Então, essa ideia de que eles estão intercedendo por nós no céu, essa crença se acumulou ainda mais no século III. O que não quer dizer que começou ali, né? Evidentemente, é muito anterior. Ao defender tal ponto de vista, Orígenes apelava para a comunhão dos santos, propondo a ideia de que a igreja no céu auxilia com suas orações a igreja na terra. Com o fim das perseguições no início do IV século, a devoção ampliou-se e passou a incluir, além dos mártires, outros cristãos, né? Confessores, ascetas, virgens, etc., que haviam sido exemplos de santidade heróica. Segundo Cirilo de Jerusalém, nos meados do mesmo século, os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires eram celebrados na liturgia, para que, por intermédio de suas orações e intercessões, Deus recebesse nossas súplicas. Cirilo de Jerusalém. Você pode até dizer, mas Cirilo de Jerusalém está ambientado no século IV, exatamente no século em que a igreja, segundo você, né, pastor, começou a se corromper. Mas eu estou falando de Cirilo de Jerusalém. Você está querendo me dizer o quê? Que a igreja de Roma corrompeu todo mundo. Né? Então você está admitindo que a igreja de Roma tem influência, não é? Os protestantes, eles negam, por exemplo, a primazia da igreja de Roma, por exemplo, ou a influência, ou a voz ativa que a igreja de Roma tinha sobre as outras igrejas. Parece até uma contradição. Essas outras igrejas praticavam isso autonomamente, então, já que Roma não tinha poder sobre elas. Não é a tese de vocês? Então, se decidam aí, né? Então, Cirilo de Jerusalém defende orações
direcionadas aos mortos, né? A invocação dos santos mártires também, coloquei várias referências aí na aba de comentários do meu perfil aqui, enfim. Vamos continuar. Segundo Cirilo, no meados dos mesmos séculos, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires eram celebrados na liturgia para que, por intermédio de suas orações de intercessão, Deus recebesse as nossas súplicas. Crisóstomo comentou que, quando Deus pune os homens, estes devem apelar para seus santos, visto que dispõem de um acesso eficiente até ele, mais eficiente do que quando estavam vivos, conforme destacou Gregório de Nazianzo, pois agora estão mais perto dele. E aí continua, né? Então, tá claro isso aí, tá bom? Tá claro que essa crença é anterior a Constantino. Claro, esse mesmo autor aqui, o Dr. Keller, ele vai citar um exemplo de um indivíduo, que agora me foge o nome, que questionou as orações aos santos, né? Mas foi prontamente refutado por, adivinha quem? São Jerônimo. Eita, ó, Jerônimo, aqueles que os protestantes jura que defendeu o cano protestante, né? Que era um protestante também. Vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Sobre a questão do cano na perspectiva de Jerônimo, tá bom? Mas isso é para depois. Vamos lá. Então tá claro aí, não sou eu que estou falando, é um autor patrístico protestante. Pesquisa aí e veja se ele é protestante católico, tá bom? Eu sei que vários sabem, né? Muitos aqui sabem que ele é um protestante, mas tem muitos que também não sabem. Então pesquise e veja se eu estou mentindo, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Santo Hipólito, São Hipólito de Roma, no século 2 e 3. Né? Veja o que ele vai dizer, por exemplo, sobre a intercessão dos santos. Né? Ele é considerado, evidentemente, uma figura proeminente do cristianismo ali no século 2 e 3. Né? Ele vai pedir a intercessão de 3 jovens do livro de Daniel. Veja o que ele vai dizer. Diga-me, vocês 3 meninos, lembrem-se de mim, eu os imploro, para que eu também possa obter o mesmo destino do martírio com vocês, que foi a 4ª pessoa com vocês, que estava andando no meio da fornalha e que estava louvando a Deus com vocês como de uma só boca. Tá aqui. Aí você pode dizer, mas ele era São Hipólito de Roma. Né? É São Hipólito de Roma. Tudo bem, mas nós estamos falando de um autor que está escrevendo antes de quem? De Constantino, que viveu no século II, no século III. Tá bom? Então, mais uma referência aí da invocação aos santos que estão ali diante de Deus. Outro argumento que eu vi do pastor Eliseu, mas como esses santos podem interceder por nós? Eles por algum acaso sabem da nossa existência? Eles por algum acaso são oniscientes para saber disso? Bom, Daniel também não era onisciente e adivinhou o sonho do rei. Né? Por exemplo, em Apocalipse 5 ou 6... João disse que ouviu as orações de milhares de pessoas. Ele é onisciente para estar em todo lugar e descobrir e saber o que cada um está orando? Não, meu querido. Parece até que vocês são ateus, né? O que seria para Deus? Qual seria a dificuldade para Deus, né? Possibilitar este conhecimento aos santos que estão diante de sua face, lá nos céus? Os santos estão diante daquele que é a fonte de todo o conhecimento e que revela a ele todas as coisas. E que revela a esses santos todas as coisas, tal como fez com João em Apocalipse 6, né? Tal como fez em outras ocasiões com Daniel, revelando coisas que Daniel jamais iria saber. Então, o que seria para Deus revelar essas coisas para os santos? Né? E isso é biblicamente sustentável. Mas eu não vou focar em teologia hoje não, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, provando a intercessão dos santos e que os santos também estão, de algum modo, conscientes do que se passa aqui na Terra. Eu vou provar isso biblicamente também, mas isso vai ficar para depois. O ponto aqui é mais histórico, tá bom? Mas vamos continuar. Cipriano de Cartago, agora temos um autor, um bispo africano, que também defende a celebração pela vida dos mártires. Olha que pagão. Rapaz, isso é um pagão. É todo mundo pagão. Só Eliseu que é o homem de Deus. Né? Vamos lá. Finalmente anotai também os dias em que eles morrem, para que possamos celebrar suas comemorações entre as memórias dos mártires. Por mais que Tertuliano, nosso fidelíssimo e devotíssimo irmão, com aquela solicitude e cuidado que reparte com os irmãos, sem se orgulhar da sua atividade, e como no cuidado dos cadáveres remanescentes ali, tem escrito e me faça saber, entre outras coisas,
os dias em que nossos ditosos irmãos partiram do cárcere para a imortalidade através de uma morte gloriosa. Celebremos aqui nossas oblações e sacrifício em comemoração deles, os quais prontamente celebraremos convosco com a ajuda de Deus. Rapaz, a igreja africana também. Veja que os protestantes amam usar Cipriano para supostamente refutar o papado, né? Não vai dar tempo de explanar isso aqui agora, senão a gente vai sair do tema. Mas tudo bem, futuramente eu vou falar sobre isso também. Mas, quando você lê que o próprio Cipriano reconhecia que a cátedra de Pedro estava em Roma, coisa que os protestantes negam, que a oração aos mártires era legítima, coisa que os protestantes hoje negam também, e a celebração pela vida dos mártires, como uma superstição na visão dos protestantes, tudo isso era defendido por Cipriano. Quando a gente mostra isso, aí eles não aceitam, né? Só aceitam o que querem. Mas vamos continuar aqui. Outra coisa, Cipriano está ambientado no século III, tá? Antes de Constantino também, tá bom? Tertuliano eu coloquei até uma outra prática aqui, né? Para a gente não ficar só na veneração de relíquias, de imagens. Como é que eu posso dizer? Só nesses temas, né, recorrentes que a gente vem falando desde o último vídeo, a gente ampliar também aqui a questão do sinal da cruz, uma outra prática da Igreja Católica, e que Tertuliano a justifica não com base nas Escrituras, porque o crente vai dizer, tá na Bíblia, mostre na Bíblia. Ninguém entre os pais da Igreja defendia só a Escritura, meus caros. O entendimento da Igreja sempre foi que a revelação de Deus, a doutrina dos apóstolos se manifestava por escrito, por tradição oral, preservada pelos sucessores dos apóstolos, o que era a crença do próprio Tertuliano, de Irineu, de Orígenes, de Cipriano, de todo mundo. Então, a doutrina dos apóstolos ela não se conservava apenas nos escritos, na escritura, mas ela se conserva também por meio do depósito da fé, que é resguardado pelos sucessores dos apóstolos, né? Então, é um tripé: tradição oral, tradição escrita e o magistério que interpreta esta tradição de maneira infalível, já que sobre o magistério, que é a igreja, repousa a promessa de Cristo de que o Espírito vai guiar a igreja em toda a verdade. É isso que a igreja sempre acreditou. Eu vou fazer outros vídeos também sobre essa questão da sucessão apostólica, na crença na infalibilidade da igreja, também, defendidas por Orígenes, Tertuliano também, se eu não estiver enganado, e outros autores patrísticos. Vou mostrar isso também, tá bom? Isso é só o começo, tá? Tá começando agora. Então veja o que Tertuliano vai fazer para justificar a prática do sinal da cruz. A cada passo e movimento, a cada entrada e saída, quando colocamos nossas roupas e sapatos, traçamos na testa o sinal. Se para essas e outras regras você insistir em ter uma justificação positiva das escrituras, é como se ele estivesse respondendo para os protestantes lá, né? Da época dele, né? Claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Porque protestante nem existia naquela época ainda. Mas assim, pessoas que tentavam usar da escritura, mas está na Bíblia, cadê? Está na escritura, isso é prática. Tertuliano vai dizer, não necessariamente está por escrito, mas e daí? Isso era uma prática da igreja, que foi resguardada pelos sucessores dos apóstolos. Acabou. É tradição apostólica também. A tradição apostólica, na visão de Tertuliano, não se limita apenas àquilo que está escrito. É isso que ele está dizendo. Se por essas e outras regras você insistir em ter uma injunção positiva das escrituras, não encontrará nenhuma. Porém, vê o que ele vai dizer. A tradição será apresentada a você como seu criador. O costume como seu fortalecedor e a fé como seu observador. Essas razões apoiará a tradição, os costumes e a fé. Você mesmo perceberá ou aprenderá com alguém que o tenha feito. É exatamente a mesma coisa que Agostinho dizia. Olha, isto aqui, essa crença está consubstanciada na realidade prática da igreja, na tradição viva da igreja. Se ela está consubstanciada na tradição viva da igreja e que ela é resguardada pelo consenso da igreja, então é tradição legítima. É o que Tertuliano está falando aqui. Então acabou, meu irmão. Acabou só a escritura para você. Né? Mas vamos continuar. Outra de Tertuliano. Sempre que chega o aniversário, fazemos oferendas aos mortos como homenagem. Consideramos ilegal jejuar ou ajoelhar-se em adoração do dia do Senhor. Isso aqui, ele está falando de outra prática aqui, né? Regozijamo-nos com o mesmo privilégio, também desde a Páscoa até o domingo de Pentecostes. O ponto principal aqui é mostrar que ele fazia oferendas aos mortos aqui, tá? Tem várias outras citações dele nesse sentido, tá bom? Tanto é que na citação de Cipriano, o próprio Cipriano cita ele, né? Sobre a questão da comemoração
dos mártires, da homenagem aos mártires mortos e tudo mais, como vocês já viram anteriormente, né? Porque Tertuliano também era da África, né? Enfim, estavam próximos ali, tá bom? Mas vamos continuar. Outra prática seria o batismo infantil, que, segundo Orígenes, deriva da tradição apostólica. É também por esta razão que a igreja recebeu a tradição dos apóstolos para dar o batismo até mesmo às crianças. Isso aqui não precisa nem de Orígenes, né? A própria Bíblia, em Atos, diz que o apóstolo batizou indivíduos e famílias inteiras, né? O que indica que crianças também, né, dessas famílias foram batizadas, né? Mas vamos continuar com Orígenes. É também por esta razão que a igreja recebeu a tradição dos apóstolos para dar o batismo até mesmo às crianças, pois eles, a quem foram confiados os segredos dos mistérios divinos, estavam cientes de que em todos havia contaminação inata do pecado, que precisava ser lavado pela água e pelo Espírito. Então, mais uma tradição aqui, a tradição do batismo infantil, sendo consubstanciada em Orígenes. Orígenes também defendeu a sucessão apostólica, inclusive como guardiã da verdade, tá bom? Veja o que ele diz. Então, visto que há muitos que pensam que sustentam as opiniões de Cristo, e ainda assim alguns deles pensam de forma diferente de seus predecessores, ainda assim o ensino da igreja, transmitido em sucessão ordenada pelos apóstolos, e permanecendo na igreja até hoje, até a época que ele está falando ali, ainda é preservado. E só isso deve ser aceito como verdade, pois não difere em nenhum aspecto da tradição eclesiástica e apostólica. Rapaz, então a sucessão apostólica resguarda a verdade de fé? Que coisa, né? Parece que é coisa da minha cabeça isso? Não. Os pais da igreja defendem isso. Ninguém acreditou nessa ideia de que somente a Escritura era a fonte de fé. Ninguém. A Bíblia é inspirada a palavra de Deus. Ninguém nega isso. Eu não nego isso. Mas a fonte da doutrina apostólica não é apenas aquilo que está escrito. É óbvio, né? Mas vamos continuar. Dionísio de Alexandria, a tradição do viático. A tradição do viático aqui era o hábito, o costume que a igreja sempre teve de outorgar a Eucaristia àquelas pessoas que já estão ali no final da vida, né? Na beira da morte, né? Então, aí está registrada essa tradição também de Dionísio de Alexandria, no século III. Rapaz, Dionísio de Alexandria? Mas não foi Roma, não foi Constantino que inventou tudo isso? Que coisa. Outra coisa no vídeo do Eliseu que ele falou, né? Os incensos, a roupa, as vestes dos sacerdotes, como se fosse veste pagã. Mas de onde esse pessoal tira tanta implicância com a Igreja Católica? Eu não consigo entender isso, cara. É uma cegueira completa, né? É uma implicância descomunal. O incenso, porque o incenso... porque isso é paganismo. Então os judeus eram pagãos a utilizar incenso nos seus rituais. Porque eles usavam. Está lá em Êxodo 30. Tenha santa paciência, o incenso é um símbolo, né? Símbolo litúrgico, né? A fumaça ali representa as orações dos santos e tudo mais. O que é que tem de mais nisso, meu Deus do céu? Pagã, prática pagã. Então os judeus eram pagãos, né? Tenha santa paciência. Vou deixar um versículo para ir aqui, que eu até perdi o versículo, né? Agora não vai dar para mostrar, não. Um versículo de Salmo 141, né? Que fala sobre o incenso e tudo mais. Então, é só implicância. É só bobagem, né? Mas vamos continuar refutando aqui. Então, a tradição do viático aí sendo registrada em Alexandria. Cara, eu poderia passar o ano inteiro aqui, né? Por exemplo, Eusébio de Cesareia, que foi citado lá pelo querido, né? Eliseu, né? O Eliseu, deixa eu te dizer uma coisa. Eusébio, ele acreditava que Pedro tinha deixado a sua cadeira pastoral em Roma. Tu sabia disso? Sabia não? Depois eu vou provar isso com outros vídeos, tá bom? Ele acreditava em sucessão apostólica. Eita! Tá bom? E tudo isso que vocês podem ver aqui. Por exemplo, ele também acreditava, como vocês estão vendo aí na tela, que a escritura ela é identificada pela igreja. É a escritura que identifica infalivelmente. Ou melhor, é a igreja que identifica infalivelmente o que é a escritura. Tá aí, ó. Tire um print aí e lê. Eu não vou ler, não. Tá bom? Então, várias coisas que vocês hoje não acreditam, né? Vocês acham que a Bíblia caiu do céu, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui já é os papas São Damaso, né? Atestando, por exemplo, a sua devoção a Santa Ágata, ao ponto de invocá-la, por exemplo. Está aí, isso aí é no século IV. Talvez ele possa dizer, mas não vale, porque já é século IV, né, tal.
Tem muito mais aqui documentos. Cirilo de Jerusalém, né? Jerônimo, né? Eu não vou falar muito sobre esses aqui não, porque já é em um período pós-século IV. Mas note, tem muito mais documentos antes do século IV. É porque eu não coloquei aqui. Por pura preguiça, tá? Ok? Então, assim, meus irmãos, para a gente finalizar aqui, é patifaria, é mentira afirmar que várias dessas práticas católicas, eu poderia também falar sobre a Eucaristia, de que o sangue, né, de que o vinho e o pão, né, o pão é a carne do nosso Senhor, como diz lá os pais apostólicos, né, como Justino, por exemplo. Então, eu poderia citar tudo isso também, atestando a Eucaristia, né? Mas, enfim, ficaria muito longo aqui, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Toda esse discurso do nobre pastor Eliseu não passa de uma mentira histórica, tá bom? Todas essas crenças católicas são amplamente reconhecidas como anteriores a Constantino, como eu acabei de provar aqui para vocês, tá bom? Eu sei que o vídeo ficou um pouco bagunçado, eu misturei um pouco aqui os slides, mas eu acho que deu para entender, tá bom? Então eu vou indo. Deus abençoe vocês. Nas próximas semanas, talvez eu crie outros conteúdos, se eu tiver com coragem, né? Aproveitar que eu estou de férias, é que às vezes bate a preguiça, a gente só quer descansar nas férias, né? Mas enfim, obrigado pela paciência até aqui. Fiquem com Deus, tá certo? Deus abençoe vocês. E até uma próxima, se Deus quiser, tá bom?